Oi, minha gente, como vocês estão? Eu estou bem. E eu também. Esperamos que vocês estejam bem. Hoje no nosso vídeo, vamos estar falando aí, vamos estar dando nossos pareceres, buscando alguns ensinos importantes que a gente achou, né, do anime, que é do Demon Slayer. Treinamento Hashira. Bom, antes de começar, se você não assistiu ainda, sai do vídeo, porque aqui vai ter spoiler. Claro. Aqui vai ter spoiler com força. E se tu já assistiu, continua no vídeo. Dá like, comenta e compartilha. Isso ajuda muita gente. É de graça, não vai ter nada do teu bolso, tá? Vamos lá. Num primeiro episódio, a gente vê Obanai e Shinazugawa lá naquele castelo, né? Perseguindo os demônios. Só após uma fuga que o demônio tenta fugir de qualquer forma, que ele sabe que vai ser exterminado. Aí Shinazugawa e o Obanai derrotam os demônios lá. O Castelo Infinito surge e eles vislumbram o Castelo Infinito. Quando eles caem, o Castelo Infinito some. Mas eles não sabem ainda exatamente o que é aquilo, né? Eles ficam meio achando estranho. Tudo. E aí, se eu não me engano, já corta pra a questão dos Hashira tudo reunido, que essa foi uma parte muito importante, que assim, a gente só tinha visto eles reunidos naquela primeira vez, que levam Tanjiro, devido à questão da irmã de Tanjiro ser um demônio, né? E aí tem aquele pequeno julgamento lá, a gente só tinha visto ali, eles tudo reunidos, e agora a gente vê novamente, eles, todos os 12, se não me engano, é 12. 12 não. 12 Hashira. São 7, se não me engano. Bom, todos os 7 12 é Cavaleiro do Zodíaco. Eu tô me confundindo. Bom, e aí a gente vê que nesse meio, na conversinha, a gente vê que o Obanai lança pequenos olhares assim em Mitsuri, que é a Hashira do amor, né? Mas eles estão conversando a respeito com o mestre Kagawa da marca, né? Que, se eu não me engano, Mitsuri acabou despertando a marca nela. Sim, tanto ela como o Tokito também. Isso, Tokito, que bichinho quase morre. Partimos para o segundo episódio, que aí a gente já vê aquela demônio, o nome dela é Tamayo, é isso. Que ela é a médica, né? Que até mostra ela em outras temporadas. Ela recebe o corvo de Ubuyashiki, é isso? Isso, o Kagai é o Ubuyashiki. Kagai é o Ubuyashiki, que é o mestre. Ela recebe o corvo dele, solicitando que ela vá à mansão dele, junto com o bonitinho lá, Yushiro. Yushiro, que é o ajudante dela. Anotei tudo aqui, viu, mas porque senão eu não sabia os nomes, não. E aí, pra se reunirem, na questão dela ter eu não diria na dominação, mas meio que treinar ou examinar Nezuko, né? Porque Nezuko acabou atingindo o sol, não é isso? Conquistando o sol. Chama ela pra mansão e ela é convocada tudinho, e ela diz pra Yushiro que seria a última vez que eles iam se mudar. Porque eles veem, como ela parece que tem um portal, né? Onde ela se esconde, e eles vivem se mudando. Eles usam uns amuletos pra esconder a localidade deles, a presença deles, entendeu? Mas mesmo assim o mestre conseguiu descobrir. O mestre também convoca Tanjiro pra falar com Tomioka, né? Isso. Porque Tomioka tá deprê, tanto é que o segundo episódio é a dor do Hashira da água. Isso. Negócio assim. Porque enfatizando essa parte de Tomioka, quando os Hashiras estavam reunidos, Tomioka deu a entender que ele foi um pouco arrogante. Sim. Todo mundo na cena pensou que ele foi embora, né? Isso, acabou indo embora. Mas na realidade, no episódio mostra que ele não se acha à altura dos Hashiras e, portanto, ele não participaria do treino por ele não se achar à altura dos demais. E nisso, eu achei muito importante essa parte, porque se a pessoa é mestre, a pessoa sabe exatamente o que está fazendo, né? Então, tipo, o mestre sabia que precisava que fosse realmente, além de, porque eles já se conhecem, tudinho, etc, mas precisava realmente que fosse Tanjiro, porque Tanjiro é persistente. Então, tipo, correto. Ele fica ali de noite, leva comida até Tomioka. Primeiro que ele já chega gritando. Isso foi mais que
Tomioka às vezes me lembra um pouco eu, assim. Quando chega alguém indesejável na minha casa, eu fico tentando me fazer com que a pessoa pense que não tem ninguém em casa e a pessoa vai embora, perca o tempo, não sei. Porque eu realmente tenho um probleminha que eu não gosto muito de receber visita. Não sei outras vocês aí do outro lado, mas eu tenho esse pequeno problema que eu não gosto de receber visita. E nem gosto de visitar ninguém. Então, tipo, eu fiquei me achando muito ali Tomioka na hora. Como é que faz? Ele fica, como é que faz pra atingir uma pessoa tão sozinha, não sei o quê? Ele preocupado, querendo saber como é que... Porque ele foi dado uma missão pra ele, né? Sim. E aí ele queria de todo jeito assumir, daquele jeito que Tanjiro é bastante destemido, vamos dizer assim. Só uma pra todo mundo entender, que já que realmente já assistiu, quando percebeu que os treinamentos de Hashira vai de acordo com a dificuldade. Sim. Cada Hashira ensina uma parte básica da arte de ser um espadachim. E o Tomioka virou, como ele entrou por último no treinamento, que os outros o treinamento já tava rolando, aí ele ficou depois de Gyomei, que é o último. A parte também que eu gostei muito, que Tanjiro fica, poxa, e agora? O que é que eu faço pra esse cara meio que, tipo, se abrir mais, né? Entrar pro treinamento, saber que o mestre não vai botar qualquer pessoa pra ser um Hashira, né? Então, se o mestre colocou Tomioka pra ser um Hashira, porque ele realmente merece. E aí Tanjiro pega Tomioka com... Tanjiro, na verdade, Tanjiro fala de uma forma que meio que sem pensar na hora. E aí Tanjiro fala, você não vai passar nada que o Sabito passou pra você, pra outra pessoa, mais ou menos assim. Tanjiro fala, você não vai passar nada pra... Você não vai passar os seus conhecimentos que Sabito colocou em você pra outra pessoa. E na hora isso pega Tomioka lá na ponte. Lembrando, ela tá falando de Sabito. Sabito foi aquele... eu acho que ele deve ter chegado a nível Hashira. Sim. Ele foi morto pela criatura que fazia parte dos treinos lá. Ele foi morto, inclusive ele aparece na primeira temporada ajudando o Tanjiro a cortar a pedra. Sim, ele aparece que é meio que um vislumbre, né? Isso. Uma entidade assim. Isso, correto. Aí nesse episódio também mostra que tanto o Tomioka tanto perdeu esse grande amigo dele, tanto perdeu a irmã. Por isso que a roupa dele é dividida em dois, o kimono dele tanto é um lado da irmã, tanto da vestimenta quanto do Sabito. Isso, do Sabito. Logo depois, a gente vê a Hashira dos insetos lá, o nome dela é Osho, né? Dizendo, ela faz uma reza lá, mas ao mesmo tempo meio que irritada. Ela tá fazendo uma reza se eu não me engano, pro túmulo da irmã que morreu. Que tem lá dentro da casa dela. E aí ela meio que irritada chega a Kanao e ela diz assim pra Kanao que não vai participar do treinamento Hashira. Caso não diz pra gente o porquê, fica um mistério. Ela só diz o porquê para a Kanao. E aí pede para a Kanao escutar tudo que ela vai falar naquele momento, porque ela precisa passar tudo que ela descobriu sobre o demônio que matou a irmã dela. Dá a entender, aí no episódio, que essa é uma das cenas finais, dá a entender que Osho, ela quer que Kanao enfrente esse demônio por ela. No final do episódio. Assim, eu assisti novamente e dá a entender isso. Por isso que a gente não vê Osho mais nos treinamentos Hashira. Ela não quer fazer e não vê Kanao também. E também não vê Até Kanao. o último episódio. E aí vamos para o terceiro episódio, que a gente tem o treinamento com Yusui, que é um treinamento mais de condicionamento físico, né? Ele faz até uma dinâmica, uma luta entre eles, como se Yusui fosse um lua superior, atacando todos eles durante e aí Tanjiro se sai bastante. Eu achei legal, porque Tanjiro já chega todo empolgado, né? Que é o primeiro treinamento que ele vai ter, né? Tanjiro é o último a chegar nos treinamentos e o primeiro a passar em todos eles. Todos eles. Aí ele já chega todo animado aí. E o Sui se relembra de algumas coisas que ele tiveram no distrito do entretenimento, que é da rapariga lá. E da rapariga é assim, né? Que é... Poxa, eu me esqueci o nome dela. Geisha. Geisha não é rapariga, Geisha é dama de acompanhamento. Mas tinha tudo lá. Tinha de tudo lá. E aí, ele, no lugar, eu me lembro que ele é um dos... Oiran, isso. Isso que é o Oiran é a rapariga. É diferente de Geisha. E aí,
ele tá sem... Ele perdeu a visão, né? Um dos olhos. E perdeu o braço também. Ele só tem um braço. Se não me engano, parece que é o braço esquerdo que ele perde. Ele é sem um braço, ele só tem um braço e Isso, só tem um olho. E mais olho. nível de Hashira. O bicho ele é é muito forte. Ele é muito forte. E outra, lembrando que ele, nesse episódio, eu achei interessante que ele diz que ele tá aposentado, né? E eu achei interessante, ele tá aposentado mesmo. Acho que se ele não tivesse sofrido tanto dano assim, eu acho que ele ainda estaria na ativa. Sim. Mas porque ele sofreu muito dano aí. E ele matou a Lua Superior e já tá bom demais, já fez o papel dele. Já fez o papel dele. E aí, nesse episódio, uma coisa interessante, que eu achei que vai fazer muito importante nos episódios na frente, que a gente consegue ver o primeiro olho da Lua Superior 4, que antes, na verdade, não era... Né? Nakimi. Que, na verdade, não era ela, era aquele outro lá, que eu esqueci o nome dele, mas logo eu me se eu não me engano, era o do vaso, mas o Hantengo. Hantengo era o do vaso, não é do vaso? Não. Ou é o do tambor? Hantengo é do tambor, que ele tem várias emoções. Sim, quem matou ele foi Tanjiro. Foi na última temporada que Tanjiro matou a última emoção dele. Isso. Outra coisa também que chama atenção, já aparece Obanai e Shinazugawa. Eles não acreditam que os exterminadores vão conseguir chegar num patamar bom para poder derrotar luas superiores. E também eles começam a conversar sobre o que eles viram lá no castelo quando eles entraram. O que foi aquilo? Será que é um esconderijo? Eles começam a conversar, né? Será que é um esconderijo dos diabos lá, dos Oni? Será que é só um portal, o grupo deles? Eles ficam com essa incógnita conversando. Isso. E mais um adendo, o treinamento Hashira também é treinamento para os Hashiras. Os Hashiras ficam treinando entre si e usando o ensinamento deles para os outros caçadores de menor estirpe para também se fortificar. Para quê? Para alcançar a marca que tanto Tokito como o Mitsuri já conseguiu. E o Zui, ele demonstra ser um mestre bastante assim, exigente, mas ao mesmo tempo ele é brando. Ele respeita o tempo dos espadachins, né, que é os exterminadores. Ele incentiva, ele diz que é pra eles terem cuidado na alimentação, que eles têm que comer tudo. Sim. Né? Ele fica preocupado se o Hashira sai, tanto é que sai um Hashira, que foi, se eu não me engano, foi até uma das esposas dele que falou que ele saiu pra procurar esse Hashira, ficou só não foi Hashira pra... Hashira não, um caçador. Um exterminador. Ele ficou esperando um exterminador voltar. Isso. Até a noite ele não comeu nada, até esse exterminador logo. Quando o exterminador voltou, ele foi pra casa. Era uma tarefa que tinha que ir no alto da montanha à noite e voltar. Aí, tanto nesse episódio, ele diz que ele não vai deixar nenhum pra trás, porque todos eles são de responsabilidade dele. Sim, é à toa que assim. Foi importante de ser o primeiro treinamento. E aí, os espadachins lá, no sofrimento da peste, vê Tanjiro conseguindo, né, ultrapassar os obstáculos. Realmente é um treino puxado. Eles levam um ou outro nas costas. Tanjiro que pega o mais pesado. Eles se animam. Tanjiro passa pro próximo Hashira, quarto, que a gente já tem o treinamento de Tokito. Tokito já com aquele semblante apático, não tem... indiferente, totalmente assim, e já reclamando com um dos exterminadores porque ele não tá sendo bom no treinamento. Ele só muda quando ele vê Tanjiro. Quando ele vê Tanjiro, ele muda a postura dele. O treinamento de Tokito é postura com espada, né? É tipo como se fosse um treinamento de esgrima. Isso, como você você vai, pelo que eu vi novamente do episódio, é como se você fosse dominar melhor a questão de posicionamento, de posicionamento com a espada nas mãos, segurar com as duas mãos. Quando não é de precisão, segurar apenas com uma. É assim. Isso, tanto estratégico como de combate. Como mostra, ele luta contra um outro espadachim lá, um caçador normal, comum, e ele percebe que o caçador, tanto perder, ele já tem uma nova perspectiva de atacar. Ele não ataca de vez, ele já fica com medo, e nisso, às vezes é uma vida que se salva, né? O cara não vai atacar pra morrer. E aí, porque tá muito assim, severo, muito... Sim, ele é bem severo. Muito severo com eles. Tem uma parte que eu achei interessante, que tem a couve, eu até anotei o nome dela, Kazugai, que é a couve de Tokito. A bicha é chata.
ela fica humilhando os exterminadores o tempo todinho, pô. Já não basta Tokito, né? Pressionar ele, dar-lhe lapada e puxa os bichinhos, rapaz. Tá tudo roxo mesmo, pô. A gente vê mesmo eles todos lascados. E aí tem ainda Corvo de Tokito infernizando. Pra terminar a humilhação. Bora, vocês não prestam pra nada. Desistam, não sei o quê. Eu fico falando, meu Deus do céu, que passarinho chato da peste. Oxi, que aguenta, hein? Tem uma parte que Tokito chama aquele forjador de espada que o nome dele é Kanamori. Chama ele porque o mestre também indicou ele e pediu para que ele tivesse no meio do treinamento, porque ele vai auxiliar muito na questão de deixar as espadas mais conservadas, né? Sempre afiadas. A manutenção de todas as espadas, de todos os hashiras. Kanamori diz pra Tanjiro que um dos passatempos mais legais de Tokito é jogar aviãozinho. Até tem uma cena que Tokito pede pra Tanjiro segurar a espada e ele joga o aviãozinho corta no meio. Tanjiro fica impressionado de como tá tão afiado o trabalho de Kanamori. E vemos novamente os olhos da Lua Superior 4. E agora não é apenas um. Vários espalhados pelo distrito lá dos exterminadores. E os exterminadores estão sempre fazendo ronda, né? Isso. Só no final fará todo sentido a estratégia dessa. E aí a gente vê que ela tá vigiando tudo e todo mundo. E, poxa, velho, eu acho incrível que realmente é bem pensado se você ver aqui. Porque quem consegue enxergar de longe um fio de cabelo? Sim. E é tão pequeno e sempre no escuro. É difícil. E tem outra parte também que é interessante, que a gente vê de Nasugawa e Obanai, eles estão treinando junto, né? E na hora a gente vê Tokito saindo de noite, escondido. E aí até os exterminadores e Tanjiro pensa que ele vai jantar, não sei o que, mas não, eles vão tudo se encontrar pra um meter cacete no outro. Treinar, né? Eles vão treinar. E o incrível é que Tokito luta contra os dois ao mesmo tempo. Tanto contra o Obanai e o Shinazugawa ao mesmo tempo. Isso mesmo, eu me lembrei. Ele até falava, rapaz, isso é injusto. Mas podem vir os dois. Incrível. E o bicho luta. Eu percebo o Tokito mais forte que eles dois. A postura que ele faz pra iniciar o ataque é belíssimo. O anime é muito bem desenhado, muito bem executado. E aí Tanjiro se sai bem no treinamento, né? Tokito diz que ele pode passar pro próximo Hashira. Porém, né? Tanjiro propõe pra Tokito uma competição. De jogar porque Tokito é muito... Tanto é que quando os exterminadores, os outros espadachins, vê que Tanjiro vai se embora, ficam tudo com pena, com medo. Porque ele vai voltar a rigidez diante. Vai voltar a rigidez diante. Aí, por isso que Tanjiro propõe essa competição. Se ele ganhasse jogando um aviãozinho mais longe que Tokito tinha que ser menos, assim, rígido. Com os outros espadas tem mais de empatia. Só que Tanjiro começa a errar. Todo mundo começa a jogar, termina uma grande brincadeira, termina uma grande dinâmica. Não me lembro ao certo como é que ele aparece, mas a gente vê o Urokodaki cuidando. Ele recebe, se eu não me engano, parece que Tanjiro recebe um corvo, ou é alguém que fala pra Tanjiro, não me lembro ao certo, que o Urokodaki tá cuidando de Nezuko. Isso. O quinto episódio, que aí Tanjiro vai pra Mitsuri, que é a Hashira do amor lá. E aí Mitsuri fica toda encantada com Tanjiro, pedindo pra Tanjiro comer panqueca. Panqueca com mel. Tanjiro não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é panqueca. Tanjiro era muito pobre do interior. E o treinamento dela é flexibilidade do corpo, né? Você ser mais flexível, né? Menos rígido. Querendo ou não, foi um dos mais sofridos. Foi. Porque ela pede pros meninos vestir umas roupinhas de balé. De balé, abrir escala. E aí ela abre a escala de um dos exterminadores, que é uma dor danada. Piores dores possíveis de você entravado, querer se alongar. E aí depois ela abre a escala em Tanjiro. Tanjiro sofre que só. E o treinamento Mitsuri, assim, é mais leve, né? Se você ver direitinho. Porque ela não é tão, assim, rigorosa como os outros Hashiras. Pega e já pula logo o Tanjiro pra outro Hashira, porque ele já passou disso, obviamente. Um mais difícil, que era antes, né? De Tokito. Ele passou o que é Mitsuri pra... Sim. Aí Tanjiro passa. Quando o Tanjiro passa, ele vai pra Obanai.
né? Que é aquele Hashira que tem uma cobra aqui. Primeiro que Tanjiro, uma coisa que eu achei legal, porque a gente vê lá no primeiro episódio que o Obanai sente uma coisa por Mitsuri. Isso. E a gente sabe que Mitsuri também sente alguma coisa por ele. E na temporada anterior, Mitsuri fala que quem deu aquelas meias pra ela foi Obanai. Foi Obanai. Obanai se arreta porque ele recebe uma carta de Mitsuri dizendo como o Tanjiro foi no treinamento dela. O Tanjiro foi muito... Eu achei massa essa parte. Ele ficou arretado com um ciúme da porra. Ficou. Ele olha pra Tanjiro assim: Mitsuri me disse que você foi sei o que. Foi divertido com Mitsuri. Ele pegou muito mais pesado no treinamento por conta disso. Eita, que o bicho Eu acho que ficou esse treinamento foi o que Tanjiro mais teve dificuldade. Oxi! Treinamento de Aí, Obanai. o que o Obanai faz? O treinamento dele é o manuseio da espada, né? Isso. E aí ele tem que desfiar a espada de vários obstáculos. Só que o que o Obanai fez piorou a situação, porque o Obanai já tinha piorado a situação para outros exterminadores, mas quando chegou na vez de Tanjiro, ele piorou mais ainda. Aí ele botou várias estacas de madeira com um sininho assim para Tanjiro bater. Só que nessas estacas de madeira tinha outros exterminadores amarrados. Então, tipo, o Tanjiro não podia Se errar, bate no bater companheiro. no companheiro. E isso preocupou muito a cabeça dele. Ele ficava o tempo todo, meu Deus, vai bater. E os exterminadores, não bate em mim, não bate em mim. O treinamento foi interessante porque ele foi para aprimorar a precisão e velocidade do combate, né? Porque geralmente você tem a possibilidade de lutar no meio de muita gente, de um lugar difícil, de difícil acesso, e cada golpe é importante. Eu achei pra mim um dos treinamentos mais importantes, o de Obanai, porque tipo, Tanjiro, eu percebi como o Tanjiro, ele se preocupa muito em não ferir outros na hora da luta. E também os treinamentos anteriores se completam nesse de Obanai. Sim. E aí o Obanai fica até impressionado que ele, depois de um tempo, de vários dias, ele consegue dominar a técnica. E aí o Obanai diz com felicidade, mas ao mesmo tempo com chatice, que queria que ele se lascasse. E ele pede pra passar. Pede pra Tanjiro ir pra o outro Hashira. E até então, nada de Inosuke Não. e nada de Zenitsu. Tanjiro vai pra onde? Vai pro treinamento Shinazugawa. com o Shinazugawa. Pra mim, tem 2 Hashiras que eu mais gosto. Que é Shinazugawa e Gyomei. Pronto, pra mim esses 2 Hashiras são os melhores. Em termos de personalidade e de história que deve... Não mostrou muitas... Mostrou sim a história de Shinazugawa, né? Mas pra mim... E de Gyomei mostrou também, mas pra mim é o melhor Hashira. Não sei Jack se ele tem, mas enfim, eu tenho. Em Goku. Eita, esqueci, ó. E Gyomei. No treinamento de Shinazugawa, quando o Tanjiro chega lá, primeiro que Tanjiro ainda nem entra na casa de Shinazugawa do treinamento. O Tanjiro só tá na rua. Quando o Tanjiro tá caminhando, ele encontra Zenitsu, desesperado, morrendo de chorar. Zenitsu querendo que... Ele tá fugindo, parecendo uma cobra, né? Parecendo Se uma arrastando. lagartixa. Ele diz, tô me arrastando, parecendo uma lagartixa, não sei o que, pelas paredes. E pede pra Tanjiro despistar Shinazugawa, porque ele vai fugir. Entendeu? Só que na hora, eu achei massa isso na hora de Shinazugawa. Rápido, como qualquer outro Hashira, mas totalmente Imponente. imponente. Shinazugawa Ele é imponente. pega na cabeça de Zenitsu assim e fala, volte ou morra. Ele é muito imponente, Shinazugawa. E aí Tanjiro começa a ficar com medo também. E ele dá uma... E Zenitsu começa a entrar em desespero, com aquele exagero dele todo. E histérico. E aí Shinazugawa dá uma lapada nele que ele desmaia. Levam ele de novo pra dentro da casa de Shinazugawa. E quando Tanjiro chega lá, Tanjiro vê vários exterminadores, tudo lapeado. Pior do que... praticamente é um Oni treinando eles. Tanjiro vê que os exterminadores dizem que eles têm que treinar exaustivamente. Shinazugawa não dá o intervalo. Praticamente não era nem um treinamento, era um espancamento, né? Ele batia mesmo, era um espancamento e quem quiser que consiga defender. E Shinazugawa não deixa o povo respirar. Aí De noite. De noite, não comem direito.
Tanjiro disse que eles têm que entrar dentro de uma banheira, se não me engano. Tanjiro disse, não, a gente vê que eles toda noite, quando eles lapeiam, leva tanta porrada que eles têm que entrar dentro de uma banheira lá, que começa a arder as feridas deles. No meio quando o Tanjiro tá voltando de uma dessas saunas que eles tomam banho, Tanjiro tá até com a toalha no braço, ele vê Genya e Shinazugawa, né, que são os irmãos, né, conversando. E aí Shinazugawa tem uma conversa com Genya, porque Genya não dominou nenhuma respiração, né, e Shinazugawa acha aquilo totalmente, né, de incompetência do irmão. Começa a demonstrar que o irmão não serve pra nada, o irmão não presta pra nada, ele deveria desistir de ser um exterminador, ou querer ser um Hashira, e deveria sumir da vida dele, e diz que ele não é irmão. Na hora, Genya, ele vira e diz que já fez de tudo pra agradar o irmão, tudinho. E pra até ser um bom exterminador, que até comeu carne de... Eu não sei quem foi que ensinou essa tática a ele, talvez o mestre, talvez outro Hashira, de que ele consegue um poder momentâneo ao comer uma carne de um demônio. Ele fica até com uma feição parecida com a de Nezuko e ganha um poder, né? Buff, fica muito mais forte, sobre-humano. Ele usa uma espingarda, com uns projéteis especiais que dá um dano na pele quando dos ele diz que até comeu e come carne de demônio, o Shinazugawa vira aquele peso que tem, né? Às vezes, assim, saltando do rosto. Tanto que a pupila dele desaparece de tanta raiva que ele sente de escutar isso. Ele só vive com o olho cheio de veias vermelhas lá. E aí ele desfere um golpe que, pelo que eu percebi, ele ia cegar Genya. Isso, mas na hora... Eles que não vão matar, mas eu vou lelejar pra você parar de querer ser espadachim. Tanjiro entra e tira. Só que ainda pega de raspão. Isso. Ainda pega de raspão aqui assim nele. Ia cegar mesmo, se não matasse, viu? Só que na hora que Tanjiro tira a Genya, eles caem pra fora. Aí começa e tá Zenitsu e tá os outros espadachins, os outros exterminadores, tudo comendo, reunido, tentando ter um descanso. Aí Zenitsu faz. Essa parte eu achei legal. Zenitsu comecei a rir. Zenitsu corre pra levar... Zenitsu pega e faz. Todo mundo no chão, todo mundo no chão, Deus finge que desmaiou. Aí, só que Tanjiro pega e pede ajuda. Leve o Genya pra longe. Aí na hora Shinazugawa diz que vai matar Tanjiro, que vai matar Genya, não sei o que. Aí eu sei que ele pede pra Zenitsu levar Genya pra longe. Zenitsu fala mal de Shinazugawa. Genya dá um murro de Zenitsu. Bichinho, rapaz. Zenitsu faz, eu só tô do teu lado. Eu achei engraçado que só essa parte. E então a gente vê que Tanjiro e Shinazugawa começam a brigar um com o outro lá, da porrada. Tanjiro consegue bloquear o burro, né? Mas apanha bastante. E aí o que acontece? Zenitsu, os outros exterminadores e Tanjiro é tudo expulso. Não. Desse treinamento. Todos eles? Todos eles são Porra, velho. Aí esse treinamento, tanta raiva que ele ficou aí. Quando a gente vê no final, né, a gente vê Zenitsu e Tanjiro caminhando, e aí eles chegam numa floresta, vem a cachoeira e tá lá Inosuke debaixo da cachoeira treinando lá, e eles ficam tudo impressionados, apesar da cara. Pro sexto, que a gente vê que é o treinamento do Hashira do Gyomei, que é um treinamento que ele diz que é do núcleo do corpo, que ponto certinho do núcleo do corpo é a mente, né? O cérebro, que você comanda tudo. Ou diz que quem comanda o corpo é o coração, mas não existe não, quem comanda o corpo realmente é o cérebro, tá, gente? A partir daí o anime já pega um peso, porque o Gyomei é sensacional. Gyomei diz que tem 3 etapas, que é cachoeira, os troncos, que é os 3 troncos lá que eles têm que levantar, caminhar com ele, e a rocha. Eles têm que empurrar uma rocha por uma distância de um chou. 106 metros. De um chou. Eu não sei que distância é essa. 106 metros. Zenitsu todo escandaloso. É um dos episódios
tirando o de Shinizugawa, que são 2 episódios que ele fica ultra, ultra, mega power, escandaloso. A gente vê esse menino. E treinamento na cachoeira gelada. Zenitsu, quando entra dentro daquela... Na verdade, ele já chega desmaiado. Que ele vê o negócio lá tão pré que ele desmaia. E aí, Tanjiro faz, Guilherme, ele desmaiou. Aí Guilherme faz, joga ele dentro da água, dentro da cachoeira. Tão fria que é. Uma coisa que eu achei que legal, que a gente vê nesse episódio, mas a gente também vê em outros, que Tanjiro, ele tá sempre ali, arrodeado na questão de fazer comida, Sim. de distribuir a comida para outras pessoas. Ele vira o irmão mais velho de todo mundo. E nesse episódio a gente vê muito o Tanjiro cozinhando. E aí tem a questão da história de Gyomei, só que aí isso acontece quando o Tanjiro consegue empurrar a pedra. Mas antes disso, a gente tem novamente a lua superior lá, Nakini, que ela tá vasculhando, né, os exterminadores. E aí a gente tem um diálogo dela com Muzan, que ela diz que acabou já localizando 60% dos exterminadores. Só que ainda não conseguiu encontrar Nezuko. Ubuyashiki. Kagaya Ubuyashiki. Isso, mas eu prefiro falar de Kagaya, porque pra mim é mais fácil. Kagaya, que é o mestre, né? Kagaya Ubuyashiki. E Nezuko, ela não conseguiu encontrar ainda. A câmera corta dela e já vai pra mostrar pra Tanjiro que os dias vão passando, ele vai tentando. Ele já passou, eles 3 já passaram cachoeira e já passou, os 3, né? Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. Isso. Eles já passaram da cachoeira e da história de madeira. Isso. Aí eles vão pra parte da rocha. E aí eles passam vários dias tentando e nada. E aí Tanjiro, numa das vezes lá que ele tá tentando, chega a Genya e começa a levantar a questão de moral de Tanjiro, né? Dizendo como é que eles não estão fazendo, como é que eles estão treinando. E aí Genya diz que isso é só questão de repetição, de movimentos de repetição, junto com a mente, que eles têm que auxiliar. E aí, na hora, Tanjiro fica assim, ó, calado. Aí Genya faz, já vi que vocês não tentaram não. Aí Tanjiro faz, você já conseguiu? Ele, já passei desse treinamento. Quer dizer que Genya já terminou. Já. Gyomei brechando. Os 2 conversando lá. E dia vem, dia vai, até que em um momento Tanjiro passa de noite tentando, e ele aí num dia, ele respira fundo, a gente até vê a fumacinha saindo, e ele consegue reunir bastante força e concentrar, entender, falar o mantra, ele até fala o mantra que Gyomei fala, e ele consegue empurrar a rocha. E tá... Como é o nome dele? Inosuke e Zenitsu brechando, vendo que ele conseguindo. Isso, eles estão pensando, esse cara é maluco, ele não vai conseguir, ele desiste, ele não consegue. Só que aí ele usa a dica do Genya pra pegar as emoções dele, tanto boas quanto negativas, e transformar isso em força. Aí ele lembra da família, e lembra de Rengoku. E aí, o que acontece? A gente vê que Zenitsu consegue... E até Genya, antes na conversa, quando tá lá levantando a moral dele, diz que a marca dele escureceu mais, né? Sim, porque nessa hora que ele consegue empurrar a pedra, a marca dele, ela se transforma um pouco mais e não volta. Ela fica de um desenho em formato bem diferente. Quer dizer que foi uma evolução. A gente tem Muzan sentado lá na cadeira, meio que testando, pensando assim, num que... O Ubuyashiki tá tramando tudinho. Porque aí ele fala que... Ubuyashiki, o que você tá pensando? O que você tá tramando? Não sei o que. Mesmo assim, né? Eu queria ver você. Porque ele nunca viu o mestre, né? Nem o mestre viu o Muzan. Sim. E aí o episódio acaba e a gente vai para o 7º. Tem aquele flashbackzinho. Mostra a Tanjiro empurrando. Zenitsu achando impressionante. O Inosuke, ele... fica com raiva, porque Tanjiro conseguiu. E aí, vai e empurra também a rocha. Sim, ele consegue. Aí, Tanjiro diz que não pode parar, que eu achei isso massa, porque realmente ele não pode parar. Ele tem que manter a concentração ali nos músculos e na mente para poder continuar empurrando a rocha. Quando ele vê que conseguiu atingir o Chou lá, que é a distância
que Gyomei conseguiu, ele cai, agoniado, pedindo água, e aí Gyomei chega e dá água pra ele. Quase afogando ele. Quase afogando ele. E aí Gyomei vê que ele é uma boa criança, um bom pai, e aí a gente vê a história de Gyomei, né? Que ele era lá, que foi uma das coisas bastante interessantes que a gente não sabia. Sim, muito essa parte aí de Gyomei foi bastante interessante, que deu todo o entendimento de como é o personagem, né? Porque ele contando a história, ele era pobre, mas tinha uma casinha lá que ele ajudava outras crianças lá. Ele dava o pouco que ele tinha para as outras crianças, e por isso ele era até bem magro. Ele não era forte desse jeito, ele era muito magro, mas ele preferia dividir entre os pobres, as crianças lá órfãs, tomar conta dela. O que aconteceu? O que? Durante um dia, uma das crianças não voltou e terminou levando um Oni. Um Oni ia matar ele, só que ele pegou e disse: não, mate outras pessoas que eu levo você pra lá, deve ter muito mais lá, e me deixa em paz. No que isso aconteceu, ele tirou lá uma proteção, um incenso que Gyomei tinha colocado lá Gyomei já tinha essas coisas, já era bem inteligente sobre isso. E aconteceu o quê? Que ele o Oni chegou matando todo mundo. Gyomei cego. Gyomei pediu pra todas as crianças do orfanato ficar atrás dele, obedecer a regra dele. Só que muitos não obedeceram, apenas uma menininha. E aí, quando o demônio entrou, comeu todo mundo, matou todo mundo, a menininha restou. E pra salvar a menininha, Gyomei foi em cima do demônio com toda a força, como se fosse uma mãe defendendo o filho. Ele nunca tinha usado força bruta pra nada, ele nunca tinha lutado, nunca... Ele sempre... Matou o cara ele era praticamente um monge. Entendeu? Aí ele conseguiu matar o Oni. O Oni foi um dos mais poderosos que eu vi de histórias, de background dos personagens. E aí, desde então, Gyomei, naquela época, começou a ser visto com maus olhos, porque todo mundo pensou que foi ele que fez aquela atrocidade, mas só que não foi, porque a criança contou de uma outra forma. Porque geralmente o trauma, quando a gente fica ou presencia, às vezes acontece da gente fantasiar de uma outra forma. E a menina pequena, pô, não quando ela abriu, uns 4, 5 anos. Quando ela abriu os olhos, tava Gyomei todo sujo de sangue. O Oni já tinha virado pó, porque morreu. Todo Oni quando morre, ele vira pó. E ele foi preso e ia ser executado. Sorte que o mestre chegou lá com todo o seu conhecimento, conseguiu resgatar o Gyomei. Aí ele diz isso pra Tanjiro. Foi uma das partes que a gente gostou muito, porque contou a história de Gyomei. E depois, outra parte que nos chamou a atenção foi que chega o passarinho de Zenitsu, né? Sim, e bica o pé dele, né? Com uma carta. E aí Zenitsu lê. Quando o Zenitsu lê, Zenitsu já muda a expressão, né? E aí no outro dia, Tanjiro vai me levar comida pra Zenitsu, só que Zenitsu não quer receber. Ele já tá de costa, ele nem já tá de vira. costa, em cima até de uma rocha, que a gente já percebe que Zenitsu conseguiu empurrar a rocha. Ele conseguiu empurrar a rocha. Ele conseguiu, sabe por que ele conseguiu empurrar a rocha? Com a raiva. Com a raiva dele, acho que depois que leu a carta. Depois que leu a carta. A gente não tem sabe. Uma notícia lá triste que né? Deve ter afetado, que afetou muito ele. O episódio acaba com Muzan caminhando. Se não me engano. Caminhando, aquele fumaceiro caminhando. Aparece, Billy D não, é Smooth Criminal, que todo mundo colocou lá no TikTok. É uma cena maravilhosa. 3 minutos Muzan andando. Eu não gostei muito não vou mentir. Não, mas você tem que partir do princípio que a movimentação, todo o trabalho artístico do anime fazendo isso, pô, foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Aí chega no 8º episódio, que é o último, né? Episódio da temporada, porque vai ter os filmes. E aí Muzan tá andando nu. E aí eu penso, meu Deus, esse homem vai chegar hoje. Aí ele chega. Aí tá lá um mestre deitado junto com a sua digníssima esposa, né? A senhora Buyashiki. Eles dois estão lá, eles começam um papeado. Muzan começa a chamar o mestre de horroroso, que eles nunca tinham se visto, né? Sim. O mestre pede pra a esposa dele descrever como é Muzan. Ela descreve como parece uma pessoa, qual é a aparência dele? É uma pessoa jovem, não sei o que, de olhos avermelhados com a pupila parecida de gato, de cobra, né? Ela escreve mais ou menos assim. Eles começam a dialogar. O mestre começa a falar pra Muzan se ele pode escutá-lo antes de matá-lo, não sei o quê. E aí Muzan vai achando aquele meio ali, meio familiar, né? Meio assim, como se tivesse lembranças de algo que já viveu, que já se aconteceu. E toda uma atmosfera.
Muzan não entra na casa. Esse tempo todinho da conversa, Muzan Ele tá fora ainda. fora. Ele diz, Muzan se sente assim porque quem assiste e percebe os pequenos detalhes, no anime diz que o sangue ele tem memórias. Ou seja, como Muzan e o próprio Boyashiki disse que a linhagem deles é originário do mesmo patriarca, eles são parentes distantes. Aí por isso também que ele se sentiu meio que... Porque ele até vê as duas menininhas filhas do mestre brincando, né? Ele com a bolinha. sentiu... Achei bonito que só essa cena dela. A sensação que você nunca teve no lugar, mas que você chega lá e, poxa, eu já tipo tive como se fosse um déjà vu, em vidas passadas, não sei. Déjà vu, né? E eu sei que Muzan diz que vai matá-lo. E aí o mestre diz que ele cutucou a cobra e o tigre, se eu não me engano, algo assim do tipo. Não me lembro. E Muzan começa a chamar o mestre de víbora. Isso. Porque ele reuniu tanto ódio, tanto não sei o quê. Essa parte que do tigre e do dragão é apenas simbolizando que ele brincou com o acaso. Ele tá brincando com a natureza do ser humano. Que ele não é mais ser humano. E ele fazendo isso, ele quebra com toda a naturalidade da vida. Ou seja, a própria vida vai destruir o Muzan. Querendo ele ou não. Por isso que ele diz isso. Aí o mestre diz, porque se o mestre morrer, vai ter continuidade, né? Isso. Aquela história, aquela honra, aquela coisa, porque os Hashiras vão dar continuidade a isso. O Muzan é nada mais nada menos que um tirano. Sim. Ninguém respeita um tirano, você só tem medo dele. Sim. Muzan morrendo, os outros perdem o sentido e morrem. Já o Hashira não, vai sempre o sentimento de perseverança, vai sempre tornando a eternidade, como o Boyashiki diz. O que é que Muzan tá tanto querendo, né? A eternidade. A gente vê que Muzan se irrita. Sim. E diz que vai matá-lo. Isso, o Boyashiki até agradece. Ele disse assim, eu não esperava que você me deixasse falar por tanto tempo. Isso que eu ia dizer. Eu agradeço a você, ele diz. Ele agradece. E até a esposa dele agradece também. Obrigada. No momento, a esposa faz um sinal. Abaixando a cabeça, a gente vê a menininha também pegando a bola, ela indo pra dentro da casa. E aí, Muzan, quando ele bota a mão, fez, eita, vai matar agora, né? É o quê? É uma deidada, ó. É uma unhada, não sei o quê, mas não. De repente, sobe uma chama assim. Na hora eu fiquei achando impressionada, porque tipo, porra, que poder do caramba, pô. O bicho não tá esperava isso, não. Tá botando chama na casa, né? De repente, a gente vê que a chama tá ficando maior. E aí a gente percebe que não é Muzan. Né? É uma explosão que acontece na casa. Aí o anime já virou filme, porque as trocas de câmera, parece que tem câmera filmando o mundo, um mundo animado. A gente percebe que já mostra de lado, em tudo em câmera lenta, as partículas do fogo se expandindo, várias explosões, e os Hashiras já estavam nesse momento sendo avisado pelos corvos. Eles já estavam indo de encontro à mansão. E aí a gente vê os Hashiras em desespero, suando frio, correndo pela mata. Corre, quando o Shinazugawa é o que mais tá próximo. O Shinazugawa, que ele foi o primeiro a perceber. O Shinazugawa, ele tá chegando na mansão, tem a grande explosão, que parece uma bomba nuclear de Oppenheimer. Sim, parece uma bomba nuclear mesmo. Um resto de corpo caindo no chão, né? Que é Muzan. Aí ele começa a se regenerar todinho. Essa cena foi muito massa. Ele se regenerando. A gente vê ele irritado com ele, que ele sabia. Muzan sabia que o Boyashiki tava fazendo uma merda. Porque você se lembra dos episódios anteriores que eu tava falando? Que ele tava sentado e falou, Boyashiki, você trata mano, queria ver você, não sei o que. Exatamente, eles sabiam o que ia acontecer. A gente já começa a ficar cabreiro, né? E peraí, o Muzan não vai deixar isso por nada, não. Quando ele se regenera, que ele pensa que não, que ele se levanta, tem pequenas esferas, né? Que é da Tamayoi, que é a demônio médico, que ela, na hora que ele se regenera, ela enfia a mão dentro dele e deixa como se fosse um medicamento, uma bomba, algum tipo de veneno. É um material que demora a regeneração dos Oni. Isso porque a Tamayori, o nome dela, né? Ela é uma grande pesquisadora, tantas eras pesquisando sobre como matar Muzan. Aí ela tem várias maneiras de pelo menos atrasá-lo, né? Sim, ele acaba absorvendo a mão dela.
quer dizer que ela já perdeu a mão, ela não sai Calma. dali, ela vai ficar grudada. Nesse momento, o Muzan, ele tá pensando, não, o Boyashi com certeza ele tramou algo, ele ficou indo pra todos os lados. De repente, ele surge umas esferazinhas de carne. Quando as esferazinhas de carne chega, Foi isso. é um Kikujutsu Que apareceu junto com ela. Porque foi ela que colocou essas esferas. As esferas, elas fazem espinho que acaba atravessando o Muzan. E dentro desses espinhos que atravessam ele, pequenos espinhos se espalham pelo corpo e faz com que ele não se movimente. E no meio disso tudo, ele começa aquele jogo de manipulação emocional, né? Pra ela se desfalecer um pouco, na moral. E aí Guilherme aparece. E faca na peixeira. Começam a brigar lá, Guilherme estoura a cabeça de Muzan. E essa cena foi muito boa, porque a gente vê as armas de Guilherme. A entrada de Guilherme é incrível, pô. Melhor Hashira. Pau, forró, arrasta-pé, poeira. A gente vê as lâminas assim, ó. O golpe de... E quando eles estão brigando, os Hashira já chegaram, então é só em cima dos muros, né? E então, a gente percebe que os Hashira vão atacar. É que todo mundo chegou surpreso. E o Guilherme, quando todo mundo chegou, tava lá. isso, o Guilherme gritou pra todos: esse aqui é o Muzan. Vamos matar ele, acabando com ele, nós venceremos. E eles já sabiam de tudo, que ele não ia morrer assim. Eles já sabiam que o mestre tinha dito que tinha que prender ele até amanhecer pra ele poder morrer, não sei o quê. E aí, na hora que todos os Hashira, a gente vê todos os Hashira atacando. E Inosuke e Tanjiro também, junto com eles, numa cena muito massa. A gente vê. De repente, a gente escuta um pão. Pronto. Eu já sabia que o Muzan é burro. A gente já tava vendo nos episódios anteriores que ele tava meio que mapeando. Se ele levasse todos esses golpes, ele não ia resistir, não. Marcando todo o território dos exterminadores. Como é que... Tem como não, pô? A gente vê o espaço lá, né? Que é da mansão de Muzan, da outra dimensão, se abrindo, todo mundo caindo. Castelo Infinito. No Castelo Infinito. E a bicha tocando e tome tocar aquele instrumento. A Biwa lá. Pam, pam, e a gente vê todos os exterminadores caídos, não só aqueles, os Hashiras, Tanjiro e Inosuke, mas a gente vê depois uma espadazinha caindo também, que aí vem uma mãozinha branca que pega e bota na cintura. A gente tem o quê? O melhor personagem de Demon Slayer, que é o quê? Zenitsu. Segundo ela. O melhor personagem de Demon Slayer, Zenitsu. Sério, cabreiro. Ele só de olho fechado, de repente ele só faz com o olhinho, ó. Aí, sério, o bicho tá no preparo. E aí, o que é outra coisa que eu achei bastante legal foi que Tanjiro já cai arrumando uma segunda treta, porque já não basta a primeira treta deles ali tudo em atacando, tem que ter uma segunda treta dele dizendo que vai pegar Muzan, e a Muzan faz: quero ver você pela tentar. segunda vez a gente faz Pela isso. segunda vez ele faz isso, e ele continua caindo, que a gente... Sabe o que eu percebi? Sabe o que eu achei legal? Porque todos os outros Hashiras estão caindo e estão parando. E os exterminadores também. Porém, Tanjiro, ele tá continuando caindo. Sim, porque ele quer que Tanjiro enfrente alguém. Mesmo. Ele quer que Tanjiro enfrente alguém certo. Exatamente. Que ele quer. Ali já é pensado. Cada um vai lutar contra o pior oponente possível. Sim, cada um vai lutar. Rapaz, o bicho vai pegar. Realmente. Destaque do episódio, Guilherme estourou Muzan sem usar nenhuma respiração, só apenas força bruta. E ele só usou uma respiração pra defender o golpe de Muzan, cara. Ele defendeu o golpe de Muzan, pô. Pô, o cara defendeu o golpe de Muzan. Se fosse outro Hashira, não ia conseguir com o Muzan. Tem que ser Guilherme mesmo. Então, gente, nós estamos aqui na expectativa. A gente já prolongou muito, o VT tá enorme aí. Não sei o que vai dar, não sei o que vai acontecer. Enfim, nós estamos aqui na expectativa novamente enorme, Sim. esperando os filmes virem pra gente poder ver o que vai acontecer. Eu quero ver muito Zenitsu brigando, pô. Eu quero ver muito Nezuko, porque não apareceu Nezuko. Eu quero ver o que é que ela pode fazer nisso, o que é que ela... Pô, eu quero ver gente morrendo também, que eu quero ver... Olha, menos Zenitsu, Guilherme e
Shinizugawa. Por favor, nada, não morra. Nada de spoiler não bota comentário, spoiler aí. Não leu quem o mangá. já assistiu quem já leu o mangá, não bota spoiler nos comentários, viu? Eu não sei, pô. Só não quero que Guilherme morra. Só não quero que Shinizugawa. O resto pode morrer tudo. Pode morrer até Tanjiro, eu não tô nem aí. Até mesmo pode. Só não pode morrer os que eu mais gosto, né? Bom, Demon Slayer é sempre nota 10. Não acho que poderia melhorar nada. Até, se possível, botar mais coisas. É porque acaba. Enfim. Vocês aí, comenta, curte e compartilha. Ajuda muita gente. E deixa um like. Vamos ficando por aqui e até a próxima